Olá, meus queridos e queridas, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês e hoje nós estamos iniciando aí nosso terceiro bimestre. Concluímos os projetos de pesquisa, parabéns, muito agradecido pela participação de todos e de todas. Foram excelentes projetos, que pena que fiquei triste porque eu pedi e fiz o convite para vocês participarem aí da Feira de Ciência da escola e vocês não apareceram, ninguém me deu retorno, que tristeza. Mas enfim, vida que segue. E seguimos com democracia e participação social, terceiro e quarto bimestre. Iremos nos programar, iremos construir nossas aulas, nossos diálogos, nossas dinâmicas a partir dos procedimentos, das ferramentas, das estratégias de democracia, de fazer valer a cidadania, a democracia e a participação social, principalmente a participação social de vocês, juventude. E nós iremos trabalhar muitos assuntos que são necessários para a gente mudar o nosso mundo, mudar a nossa comunidade, mudar a nossa cidade, mudar a nossa nação, enfim, mudar a vida de pessoas através da participação social. Então hoje é uma aula de plantar sementes e do nosso primeiro acesso a algumas normas, de tentar interpretar algumas leis, principalmente a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 88, e aí partindo dela nós iremos montando algumas coisas relacionadas à construção da cidadania, que aí vem a participação que diz respeito ao processo eleitoral, por exemplo. Então nós iremos construir partidos fictícios, iremos construir constituições fictícias, nações fictícias, enfim, fazer o exercício de refletir sobre essa sociedade que nós estamos vivenciando, de uma forma a construir, tentar construir, saber, entender, compreender como é o processo de construção das leis, como é o processo de construção de projetos de lei, como é que as leis se tornam lei, enfim, uma infinidade de assuntos que a gente vai vendo no decorrer do bimestre. Provavelmente no quarto bimestre nós já estaremos de forma presencial e aí sim facilita esse processo de conteúdo, de discussões coletivas, de trabalhos em grupos. Então hoje nós já iniciaremos a primeira tarefa de forma individual. Vocês devem estar com saudade de expressar suas opiniões, expressar os seus desejos, expressar suas emoções através das atividades individuais. Eu sei que vocês fizeram isso de forma individual, mas sei que também em trabalhos de grupo sempre tem aquelas pessoas que se escoram umas nas outras. Eu também sou estudante, tá? Também fui e também sou. Então também sei como é a raridade de nossa educação de uma forma geral, independente dos níveis. Então vamos que vamos para hoje na aula 16, democracia e participação social. Sei que vocês já ouviram falar de democracia, mas conceitualmente falando, essa palavra que surge aí, de origem grega, que a democracia vai se traduzir em termos amplos pela expressão governo do povo, soberania popular, democratismo, podendo ainda ser entendido como a doutrina ou regime político baseado nos princípios de soberania popular e da distribuição equitativa do poder. Democracia é esse modelo que a gente vive com algumas falhas, mas teoricamente, legalmente falando, se tratando de leis, nós temos aí um regime em que todos podem participar, e que é regido por este livro aqui que vocês irão ver bastante, e hoje vocês já irão ter o primeiro contato com ele de forma, principalmente no artigo 5º, os direitos individuais, fundamentais, individuais e coletivos, que vocês irão ler, irão destacar. A tarefa é vocês lerem o artigo 5º e destacar os artigos que mais lhes chamaram a atenção. É um copiar e colar, como vocês gostam de fazer. Nessa vez, o exercício é você selecionar apenas 5, aqueles que mais atraíram sua atenção, para que a gente possa avançar no próximo passo. Então, democracia é isso. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, então nós temos a oportunidade de opinar em diversas ações, em diversas escolhas que o processo nos permite. Nós temos gestores que não são detentores do poder, muito pelo contrário, é uma passagem que eles estão ali para gerir todos os recursos públicos que nós temos. Então nós damos, através de um processo eleitoral, o poder. Nessa própria Constituição diz lá, logo nos seus primeiros artigos,
O poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Então, esse poder, a pessoa que está lá, seja o prefeito, governador ou o presidente, está lá de forma passageira no executivo, assim como os poderes dos representantes dos poderes legislativo está lá para exercer o seu papel de vereador, de deputado, de senador, de prefeito, de presidente, para obedecer à Constituição. É tanto que nada que vai contra os direitos e os deveres que estão na Constituição, eles podem, a proposta nenhuma pode avançar sem ser constitucional. Quando um projeto de lei, por exemplo, é inconstitucional, ele para na Comissão de Constituição e Justiça, que tem nas casas Brasil afora, nas casas legislativas, como Congresso Nacional e Câmara dos Vereadores. Abraham Lincoln, grande referência aí no que diz respeito à luta popular, diz que a democracia é o governo do povo e é construído pelo povo e para o povo. Então o povo deve ter essa presença forte nas decisões que são tomadas pelos nossos representantes. Mas, professor, isso parece que não tem não, né? As pessoas parecem que não gostam. Muitas pessoas falam, você não gosta, tem nojo de política, e até passa, de principalmente interior. O interior tem uma aproximação muito grande que querem que seja sinônimos política e politicagem. Tem uma politicagem de forma muito forte que acaba até prejudicando o processo de discussão, de diálogo. Então, quando determinado partido está no poder, determinado representante está no poder, e você tece alguma crítica, parece que quem está no poder tem que estar direto numa perfeição. Não é assim, gente. São seres humanos como a gente, tem também falhas. Nenhum gestor é possível de dar conta de todas as demandas que tem, ou seja o seu estado, seja o seu Brasil, ou seja o seu município, ou seja a sua comunidade urbana ou rural. Todos esses espaços têm representatividades coletivas que facilitam o processo democrático. Então, da democracia, o povo tem que estar presente. Tem que ser o governo do povo, mas também feito pelo povo. E esse pelo povo é a peça-chave que irá conduzir esse terceiro e quarto bimestre. Pelo povo na construção de mecanismos de participação social. A gente vai ver aqui o plebiscito, vai ver aqui o referendo também em outras aulas, que são meios constitucionais lá da Constituição que nos ajuda a compreender. E aí a participação social, democracia e participação social, os dois conceitos, as duas categorias que nós iremos abordar nesse terceiro bimestre. Participação, o que é participação social, segundo Paderman? Participação social está relacionada à transformação da consciência política, você ter consciência do seu dever de cidadão, e ao desenvolvimento da cidadania enquanto a concepção de direitos e deveres que são destinadas a nós, e nós temos por direitos e deveres também. Configura-se como condição para a ruptura da submissão das injustiças sociais. Então, quando nós nos sentimos injustiçados socialmente falando, nós temos mecanismos de combater essas injustiças. É daí que surge, é daí que aflora e germina os movimentos sociais. Quando determinada conjuntura, determinada organização pratica ações, constrói políticas que desagradam determinado grupo, esse grupo, ou para combater políticas que já estão sendo efetivadas e prejudicam, ou para construir políticas que procuram favorecer de alguma forma, procuram proporcionar de alguma forma qualidade de vida, direito, equidade entre as pessoas, não devendo haver nenhum tipo de discriminação, preconceito ou segregação de determinado grupo. Jamais. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, e a lei é a Constituição da República. Isso, infelizmente, mesmo sendo todos iguais perante a lei, é um conceito que, na prática, na realidade, se você for analisar o judiciário, se você for analisar as políticas de execução penal, por exemplo, as abordagens do Estado, enfim, tem uma infinidade de ações institucionalizadas do Estado que, apesar do Estado ser o principal representante da Constituição,
temos falhas e a gente vai conversar durante o decorrer desse bimestre, a gente vai ter aí algumas discussões. E aí, apenas para refletir, não é tarefa, é apenas para reflexão individual da mente de vocês que estão assistindo esse vídeo. A pergunta é: você já participou de alguma decisão tomada por outros para você? Reformulando, quantas vezes você participou de uma audiência pública, né, que é uma das ferramentas, um dos mecanismos da democracia em que os poderes constituídos, por exemplo, o executivo, o legislativo, né, organiza para ouvir a população. Quando vai se ter uma lei para decidir algo, chama-se a população através de uma audiência pública. Quantas vezes vocês já participaram, já ouviram a sessão né, dos vereadores, né, a reunião dos vereadores? A gente não tem, infelizmente, o brasileiro ainda é muito distante das decisões que são tomadas pelos outros, pelos nossos representantes. Na hora de eleger, como é obrigatório, o voto é obrigatório, tem toda aquela politicagem, todas aquelas estratégias dos representantes e tal, para conseguir ocupar o cargo, mas depois que chega o cargo, fica um pouco, principalmente, gente, aqui no interior, vocês devem perceber isso, fica uma política um pouco assistencialista, né, o papel do vereador enquanto apenas provedor de uma assistência, de oferecer um carro para determinada coisa, de beneficiar determinada comunidade, às vezes de forma individual. Enfim, é um pouco desvirtuada, é um pouco distorcida a função do vereador. Nas eleições anteriores a gente fez um diálogo com o vereador. Para essa daqui também eu estou querendo fazer um diálogo com o vereador para a gente discutir qual é o papel, o que é que faz o vereador, quais são as demandas que o vereador deve construir enquanto representante do povo. Aí eu convido e a gente bate esse papo aqui. E aí esse livro que eu apresento para vocês, né, a Constituição, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, né? Texto originalmente com 245 artigos, fora as emendas, tem muitas emendas já a nossa Constituição. Foi resultado de 19 meses de trabalho dos deputados constituintes reunidos em Assembleia Nacional para analisar mais de 40 mil emendas e propostas. Então nós tivemos a Constituinte, que foi aquele período discutado, não sei se vocês já viram imagens ali no ano de 87, os indígenas, né, foram ouvidos para as questões de demarcação de terra, que inclusive, né, a gente tem voltado novamente os índios a ocuparem Brasília para defender um direito seu, né, que pode ser prejudicado, a questão do marco temporal, demarcação de terra até quem não tem suas terras demarcadas até 1988 poderá sofrer aí um impacto em relação às suas demarcações de terras. Nós sabemos que é um processo que ainda existe, né? E está no judiciário brasileiro atualmente, hoje dia 1º de setembro. Atualmente a Constituição de 88 tem 250 artigos e 80 emendas constitucionais. Com certeza já deve ter mais de 80 emendas constitucionais. O que é emendas? Tem um artigo lá, mas só que com o tempo, claro, a sociedade vai mudando, né? O mundo vai mudando, então precisa-se fazer alterações. Então, para não mexer na Constituição inteira, faz apenas as emendas àquele determinado artigo. Então, né, as emendas constitucionais têm que ir para o Congresso, ter votações em 2 turnos, né, e tem uns quantitativos lá que é preciso para aprovação dessas emendas à Constituição. Né, e aí, sendo emendada a Constituição, todas as outras leis podem sofrer alterações em virtude dessa mudança. E aí, minha gente, para vocês que terão primeiro acesso a leis, para quem vai fazer direito, quem sonha em fazer direito, quem sonha em ser um delegado, quem sonha em ser um advogado, né, esse pode estar sendo o primeiro contato com a interpretação das leis. Né? Todas as leis, inclusive a Constituição, que vocês irão ler também, tem algumas partes. A primeira delas são os artigos. Né? Artigo é esse caput, né, que chama essa introdução, esse cabeçalho, esse enunciado que tem aí como primeiro, nesse exemplo, artigo 12. Né? Então, o artigo é essa parte que fica aqui, tem o ART, ponto, e o número do artigo. Esse é o artigo 12.
E aí tem umas letras em algarismos romanos abaixo do artigo. Em alguns casos é obrigado a ter incisos, alíneas, né, parágrafos em todos os artigos. Não, pode ter um artigo que somente o artigo ele já contemple toda a proposta. Então temos artigos, temos os incisos, e os incisos são esses números em algarismos romanos. Não sei se vocês conseguem ver direito aqui, deixa eu só tentar dar um zoom. Pronto, aqui fica melhor. Né? Esse algarismo romano aqui, aqui. Aí, então a numeração dele, a organização é feita por incisos. E alguns incisos dentro dos incisos, isso são categorias que vai ficando uma dentro da outra. Artigo, aí o artigo tem um inciso, o inciso tem as alíneas, né? As alíneas são as letras do alfabeto que vai fazer referência à questão do inciso. Então é outra subdivisão do inciso. E por fim, nós temos os parágrafos, né? Parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo único, quando é só um parágrafo, que tanto ele pode fazer lá parte do artigo, como pode fazer parte também de um inciso. Nesse caso aqui, o inciso 2, parágrafo primeiro. Então tem esse sinal aqui de parágrafo, não um sinal diferente. Aqui parágrafo primeiro, parágrafo segundo e assim sucessivamente. Tanto o parágrafo pode estar dentro do inciso, como pode estar aqui dentro do artigo. Beleza? Então esse é a estrutura, é como que vocês devem apresentar quando vocês estiverem trabalhando com leis, né? Para você, porque às vezes é um conhecimento que a gente não tem, né? Vocês estão no primeiro ano, talvez não tenham essa aproximação de ler leis, né? Então aparecem letra A, letra B, na verdade são a linha A, a linha B, né? Aí esses algarismos romanos, no artigo 12, 1, artigo 12, 2, na verdade, artigo 12, inciso 1, inciso 2, né? A nomenclatura é diferente, né? A leitura é diferente, beleza? E por hoje é quase só, vou explicar agora a tarefa que eu quero que vocês desenvolvam, valendo aí os primeiros 2 pontos ou 1. Eu botei 2 pontos aí, mas eu ainda estou para decidir se valerá 1 ponto ou 2. Isso pode mudar, beleza? A tarefa é simples, é uma tarefa mais de aproximação, esqueci a palavra da aproximação esqueci a palavra, mas assim de se fazer, né, se familiarizar, a palavra é essa, se familiarizar com o estudo das leis. Então vocês vão ler todos os incisos do artigo 5º, aqui, todos os do artigo 5º da Constituição da República, desse livro aí. Não, mas professor, não tem não. Isso é super fácil na internet, mas para facilitar a vida de vocês, eu coloquei aí na própria atividade. Então tem o artigo 5º, artigo 1º, artigo 5º. Nessa que eu estou, começa aqui na página 15. Então isso dá para vocês verem, é toda marcada o tempo que eu estudava. Página 15, vai até os direitos políticos, vai até aqui página... Esse meu aqui vai até... página 22. Mas enfim, eu coloco para vocês aí os artigos, então vocês irão ler. Eu vou só sair aqui e ver. Sim, deixa eu voltar para cá. Que é dos direitos e garantias fundamentais. Destaque 5 incisos. Pode destacar só os incisos, não precisa vocês destacarem os incisos e as alíneas, se assim tiverem, não, nem os parágrafos, não. Só os incisos vocês copiam e colam abaixo. Eu vou só apresentar para tirar aqui. Sim, aí vocês irão destacar desses 5 os que mais lhes chamaram a atenção. Deixa eu colocar aqui no artigo que eu irei mandar para vocês. Eu espero que dê certo
essa virada que eu vou dar aqui. Não sei como é que vai ficar para vocês, mas esse artigo aqui que eu vou colocar, essa tarefa que eu vou colocar aqui aqui no sistema, tá? Então eu coloquei, gente, aqui dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então tá aqui o artigo 5º. Artigo 5º, aí começa com alguns incisos, até o artigo 5º tem algumas alíneas, ó, como vocês conseguem perceber aqui, ó. São todos os assegurados, independente do pagamento de taxas. Aí quem são? Aqui uma linha A, linha B, aí continua os incisos. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe dá a lei, assegurados. Aí tem novamente outras alíneas, enfim. Tem todos os artigos, o artigo 5º aqui com seus respectivos incisos e alíneas. E ao final você vai escrever aqui, o que pede na atividade. Destacado de tudo isso, 5. Então, vocês anotam aqui 5 artigos ou incisos que lhe chamaram mais atenção. Copia e cola aqui embaixo. Ok? Em caso de dúvidas, já sabem, estarei sempre à disposição. É só entrar em contato comigo, né, que eu vou esclarecendo alguma eventual dúvida, beleza? Então, por hoje é só. Tenham todos uma ótima semana. Cuide de vocês, cuide também de quem está próximo de vocês. E até a nossa próxima oportunidade. Agora só para achar aqui Então, beleza? Tchau, tchau.